Tadeu Soares é Show. Eu sou Rogério Pereira, estou aqui hoje com a Vanderleia Boing Ninkotter e continuar essa conversa que está tão boa, né? É, né? É bom conversar. É bom conversar e é bom a gente aprender, né? E com certeza muitos dos nossos ouvintes hoje não faziam ideia de muito do que a gente está conversando aqui, e muito do que a gente está falando aqui. Eu É, sou sincero em te dizer que a gente realmente não não sabe o conhecia. potencial que tem aquele farmacêutico da nossa comunidade lá, né? É verdade, é verdade. E aquela questão, né? Ainda bem que se tem hoje essas pessoas e, e que, se não que não se marginaliza esse Uhum, profissional, né? uhum. Porque ele é um profissional responsável. Eu já tive casos de eu chegar no farmacêutico e ele dizer assim, cara, isso aqui eu não consigo resolver, vai pro médico porque não é comigo. É, ele se responsabiliza também pela sua saúde, né? Não tenha dúvida, não tenha A dúvida. gente tem que ter isso muito claro. Entender qual que é o nosso limite até onde que a gente pode ir. Porque eu acho que um profissional de excelência, ele entende, né, até onde que ele pode ir. Até aqui eu consigo, até aqui é permitido. A partir daqui, não, agora é um médico, é um nutricionista, é o teu educador físico. É bem por aí, né? Vamos dizer assim, né? Cada um no seu quadrado, né? A sabedoria da música, né? É bem isso, né? Porque não adianta você querendo ajudar, você pode atrapalhar. Agora, essa questão da tua ideia, é, desse treinamento de coaching para os farmacêuticos, eu achei fantástico. Pela questão da responsabilidade. Só por essa questão, Uhum. né? Isso sem contar os vários casos que a gente encontra de pessoas que estão se medicando sem uma necessidade, sem a necessidade. Sim. Sem a necessidade disso, Uhum. né? E você, como trabalhou em drogaria, trabalhou muito tempo com medicamentos, você sabe disso, né? É. E as pessoas e na verdade, muitas vezes as pessoas que estão doentes, elas não têm ideia disso, mas o que elas precisam é falar, o que elas precisam é de alguém que esteja disposto a ouvi-las. Presente ali naquele momento, né, para deixar ela fluir, né, e explicar o que que ela precisa, isso é fantástico. E o principal, né? Estar presente. É quando você fala estar presente. Ah, mas, poxa, mas tem gente que fala pelos cotovelos, eu ouço. Ok. Ouvir é uma coisa, estar presente é outra, né? É A verdade. escutativa é você realmente se importar e dar importância para aquilo que está acontecendo. Por isso que as técnicas de coaching, elas são transformadoras, porque elas te ensinam como que você faz para estar presente, para praticar a empatia, se colocar no lugar do outro, o não julgamento, né, que também é muito importante. Né? A gente sabe que a gente vive num país aí que cada esquina tem uma farmácia, então o acesso ao medicamento é muito fácil. Né? E as pessoas querem resolver o problema delas, né? Então, às vezes, elas vão para o Google, chegam lá na farmácia, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vai para casa achando que está, né, completamente curada e medicada. Né? E aquele farmacêutico lá, às vezes na rotina do dia a dia dele, nem pergunta por que ela está usando aquilo ali. Sim. Né? E essa questão da automedicação, ela é gravíssima, né? A gente tem que ter um olhar muito atento a isso. Por isso que conversar com o seu cliente lá na farmácia, num espaço reservado, chamar ele, né, para entender ali as necessidades dele, faz toda a diferença. E outra situação que eu vejo também em relação ao medicamento, né? Essa semana ainda passei por um caso, né, de um aluno onde ele disse que ele estava fazendo acompanhamento, né, de uma paciente, ela acabou, né, ele encaminhou ela para o médico, quando chegou no médico, ela estava tomando um anticoagulante, né? E ela não falou para o médico que ela tomava aquele anticoagulante, ela estava com e ele imaginou, né, pelos parâmetros bioquímicos ali que ela podia estar ali com uma pré-diabetes. Aí depois ela retornou e disse: Olha, ele só falou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acho que não é nada que eu tenho, não. Dele sim, mas a senhora falou que a senhora toma anticoagulante, antipertensivo, enfim. Ele não perguntou, eu não falei que eu tomava.
sabe? Então, por isso que durante o treinamento eu estimulo, né, os farmacêuticos a pegarem ali um caderno, um diário, enfim, a gente ensina várias ferramentas, né? Sim. Onde o paciente, ele sai ali com tudo aquilo que ele está fazendo e leva lá, ó, doutor, eu estou fazendo isso, né? O farmacêutico que está me acompanhando, ele está usando tal procedimento, o resultado, né, começou assim, está evoluindo daquele jeito, né? Então, o sucesso, né, a adesão ao tratamento é muito mais fácil. E assim, a gente resolve 2 problemas. A gente leva a saúde para o paciente e a gente economiza o tempo do médico. Justamente. Ele já tem tudo pronto. Auxilia, né? E auxilia porque como é que eu vou te tratar de alguma coisa se eu não souber do quê? Se eu não souber o teu histórico. É por isso que existe histórico médico, né? É para isso que existe histórico, justamente justamente por isso. Né? Eu sinceramente, sempre eu sou um apaixonado por essa área, né, por toda essa área do conhecimento humano e achei fantástico. Eu nunca havia pensado, até porque, assim, até por ignorância, não sabia dessas resoluções dos farmacêuticos. Né? E eu acredito que muita gente não saiba disso. Eu acredito que muita gente não saiba, sabe? Porque eu não lembro disso ter sido divulgado. Não lembro de uma divulgação disso. Santa Catarina, ela precisa de um certo impulso. Eu acho que cabe a nós, como clientes de farmácia, como pacientes, né, desse potencial farmacêutico aí, cobrar também, né, o que o farmacêutico exerça, né, esse potencial. Hoje, conversando com o médico endocrinologista, ele questionou, né, assim, algumas coisas, né, assim, mas aonde, né? O farmacêutico pode fazer isso, aquilo. Aí depois, conversando com outro médico, daí ele assim, pois eu preciso de uma farmácia aqui em Florianópolis que seja especialista em diabetes. Você me indica alguma? Daí eu olhei assim, daí eu disse, pois e agora? Aí eu falei para ele, só, o senhor pega o meu cartão, se o senhor tiver algum paciente que precise de alguma ajuda, pode pedir para entrar em contato comigo que eu vou investigar. Né? Então, assim, farmácias... eu tenho alunos do Rio de Janeiro, por exemplo, que eles se especializaram em emagrecimento, que eles se especializaram em diabetes, né, que eles se especializaram aí numa série de cuidados, né, tabagismo, por exemplo, né, para acompanhar ali durante o processo de cessação tabágica, se especializaram naquilo ali para fazer o melhor atendimento para o paciente deles. Não que eles vão esquecer do resto dos clientes, né? Sim. Mas eles são especialistas naquilo ali. Sim. E hoje me chamou a atenção quando esse médico perguntou dele assim, pois porque às vezes eu tenho pacientes diabéticos e eu não sei explicar tudo sobre o funcionamento de um aparelho ou a aplicação de uma insulina. Eu não tenho muitas vezes tempo de ensinar qual é o lugar que aplica. E se tivesse uma farmácia que pudesse fazer isso, né? Eu disse, mas tem vários colegas que fazem. Daí ele assim, pois por que eles não contam que fazem? É justamente isso, né? Você tem um baita produto na mão, você tem o melhor produto do mundo e não faz propaganda dele. E não anuncia ele. Como é que as pessoas vão chegar nesse produto? A gente não foi educado na faculdade para falar sobre isso, né? Durante o treinamento, eu sempre falo, né, que a gente tem que criar o nosso produto. Né, assim, o Rogério farmacêutico especialista em diabetes, por exemplo, né? Agora imagina o Rogério sendo uma caixinha de remédio, né? Então ali vai vir escrito, Rogério especialista em diabéticos. Quem que ele ajuda? Pessoas que são diabéticas, pré-diabéticos, que têm risco, né, de diabetes, sim. Né? E por aí vai, é você entender ali quem que você ajuda, o que você pode fazer, né? Qual problema você resolve, né? Como se fosse ali realmente, né? Contraindicação, indicação. A gente não decora bula de remédio? Sim. Por que a gente não decora aí uma conversa estruturada dizendo o que eu sou, quem eu sou, né? Como eu posso te ajudar e como eu vou te ajudar, né? O farmacêutico pode fazer isso. Assim como os médicos têm as especialidades deles, né? Assim como os médicos têm as especialidades. Hoje tem médico que é especialista no joelho, um é especialista em joelho, outro no tornozelo, outro nos pés e por aí vai, né? Bom, a gente já falou um pouquinho dos benefícios
nós comentamos aqui a respeito dos benefícios que os clientes que são atendidos por um farmacoach vai ter, né? Tem mais algum? Fala um pouquinho dos benefícios. Por exemplo, eu como cliente, tá? Você é atendido por um farmacêutico que fez o teu programa, é um farmacoach. Quais são os benefícios que eu vou ter para mim? Bom, todo o treinamento, ele é voltado para que o farmacêutico aprenda técnicas e ferramentas, entenda aí um pouco sobre o comportamento, enfim, né? Ele passa aí realmente por um processo de transformação. Então, esse farmacêutico que está te atendendo, que ele fez o treinamento, ele já passou por várias atividades que ele vai te ensinar. Né? Então, ele já passou por um processo de transformação, onde ele entende quais são as dificuldades de você mudar um hábito, quais são as dificuldades que você vai ter para inserir novas atividades na tua vida. Né? Então, ele vai te dar, talvez, alguns atalhos que você sozinho não conseguiria fazer. Né? Então, eu sempre digo assim, né, que a gente caminha lado a lado, a gente caminha segurando a mão. Às vezes a gente puxa um pouquinho a mão para ele andar mais rápido, mas a gente nunca carrega no colo. Perfeito. Né? O farmacêutico, quando ele se transforma, quando ele entende o seu potencial, né? Quando ele entende ali que ele tem força para transformar e ajudar outras pessoas, ele faz isso com carinho, com amor, e com isso a pessoa se sente respeitada, né? Não julgada, né? Entendendo ali as necessidades dela, e a partir disso é traçar plano de ação, é traçar medidores, estratégias, né? Como é que eu vou saber se você está melhorando do seu problema de, sei lá, você está sendo acompanhado por um farmacêutico especialista em obesidade. A tua única métrica vai ser a balança? Né? E aí como é que fica? A balança às vezes não acusa, né? E o farmacêutico, ele sabe que existe a balança de bioimpedância, por exemplo, onde a gente avalia massa muscular, gordura abdominal, né? Então esse farmacêutico, ele cria estratégias para mostrar para você, olha, Rogério, tá dando certo. A balança diz que você perdeu 300 gramas, mas você diminuiu 20% de gordura. Você diminuiu aí o teu risco cardiovascular, então tá dando certo. É justamente isso, né? Quando a gente trabalha com emagrecimento, a questão é sempre essa, né? A métrica, balança. Ninguém se preocupa, a maioria das pessoas não se preocupa com os outros pontos. Vanderlei, a gente já volta, vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Que bacana! E vai rápido aqui, né? A balança de bioimpedância é maravilhosa para fazer monitoramento de resultado. Eu vi então, uma coach que trabalha com emagrecimento, que é uma aluna da Gládia, que é amiga minha. O marido dela faleceu agora, tem um mês mais ou menos. E ele era um coach também, ele que levou ela para o mundo do coach, era um nutricionista e tal.